Na disciplina de Ciência Política 3, vimos os capítulos 4, 6, 8, 12, 13 e 14 do livro Sobre a Democracia, de Robert Dahl. Neste vídeo, farei uma revisão rápida dos temas centrais desses capítulos, comentando mais detalhadamente apenas o último tema, que é a relação entre democracia e economia de mercado e entre democracia e economia planificada. A economia de mercado é típica do capitalismo e a economia planificada foi típica dos regimes socialistas reais. Eu vou inverter um pouco a ordem e iniciar a apresentação pelo capítulo 6. O título do capítulo 6 é Por que a igualdade política, igualdade intrínseca. O objetivo da democracia é garantir a igualdade política entre cidadãos e a justificativa para se buscar a igualdade política é que as pessoas seriam fundamentalmente iguais. É claro que as pessoas não são totalmente idênticas, mas as diferenças existentes não são suficientes para justificar qualquer tratamento desigual. Robert Dahl aponta 4 justificativas para a aceitação do princípio da igualdade entre as pessoas. Uma é que a maioria dos sistemas morais e religiosos consideram todas as pessoas iguais, e a maioria das pessoas, pelo menos superficialmente, se orienta por ensinamentos religiosos em relação a questões morais. Outro motivo é a estranheza que causa o princípio alternativo ao da igualdade, que seria o da desigualdade intrínseca, ou seja, a suposição de que algumas pessoas ou alguns grupos de pessoas são inerentemente superiores e merecem privilégios. O terceiro motivo seria a prudência, porque se for adotado o princípio da desigualdade intrínseca, as pessoas que hoje estivessem em posição de domínio e se autoclassificassem como superiores poderiam, no futuro, estar em posição subalterna e ser oprimidas. Por fim, segundo Dahl, a aceitabilidade, ou seja, independentemente de quais sejam os motivos, as pessoas costumam aceitar o princípio da igualdade. Algumas pessoas podem comentar que o princípio da igualdade não é verdadeiramente respeitado. Por exemplo, é incontestável a existência do racismo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e, na verdade, provavelmente, em quase todos os países do mundo, mesmo nos considerados democráticos. E isso seria prova de ser uma falácia que o princípio da igualdade prevaleça na democracia. Mas se nós trabalharmos com um conceito muito elevado de democracia, se nós esperarmos que todas as sociedades respeitem completamente o princípio da igualdade, então nenhuma sociedade no mundo seria considerada democrática e nosso conceito seria perfeitamente inútil. Não nos ajudaria em nada a perceber relações de causalidade entre os fenômenos. A igualdade é um princípio básico da democracia, mas isso não implica que a igualdade política seja perfeita em uma sociedade democrática. Significa apenas que é de se esperar um maior respeito ao princípio da igualdade no regime democrático do que no regime autoritário. No capítulo 4, Dahl apresenta quais seriam características gerais de uma democracia, especialmente em uma comunidade pequena. As características seriam participação efetiva. Antes de ser adotada uma política pela associação, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas para fazer os outros membros conhecerem suas opiniões sobre qual deveria ser esta política. Igualdade de voto. Quando chegar o momento em que a decisão sobre a política for tomada, todos os membros devem ter oportunidades iguais e efetivas de voto e todos os votos devem ser contados como iguais. Entendimento esclarecido. Dentro de limites razoáveis de tempo, cada membro deve ter oportunidades iguais e efetivas de aprender sobre as políticas alternativas importantes e suas prováveis consequências. A próxima característica foi traduzida como controle de programa de planejamento, mas essa não é uma tradução boa. A expressão controle de agenda decisória seria mais próxima do original. Então, controle da agenda decisória. Os membros devem ter oportunidade exclusiva para decidir como e, se preferirem, quais as questões que devem ser colocadas na agenda. Inclusão dos adultos. Todos, de qualquer maneira, a maioria dos residentes permanentes deveriam ter o pleno direito de cidadãos implícito no primeiro de nossos critérios. Essas seriam características de uma sociedade democrática, mas no caso de sociedades populosas e complexas, em que não é possível a reunião de todos os cidadãos em assembleia presencial e que o que historicamente se desenvolveu e proliferou foi a democracia representativa. Segundo Robert Dahl, a democracia representativa precisa de pelo menos 6 instituições. O que foi traduzido como funcionários eleitos seriam representantes eleitos. Então,
A primeira instituição seria ter cargos políticos ocupados por representantes eleitos. A segunda seria a ocorrência de eleições livres, justas e frequentes. Representantes eleitos são escolhidos em eleições frequentes e justas, em que a correção é relativamente incomum. Observem que ele se refere à correção relativamente comum e não inexistente. Mais uma vez, a teoria é um reflexo da realidade e não de ideais democráticos. Se Robert Dahl fosse exigir a completa inexistência de coerção, talvez não sobrasse uma única sociedade democrática. Outra instituição necessária é a liberdade de expressão. Os cidadãos têm o direito de se expressar sem o risco de sérias punições em questões políticas amplamente definidas, incluindo a crítica aos funcionários, ao governo, ao regime, à ordem socioeconômica e à ideologia prevalecente. A quarta instituição seria constituída por fontes de informação diversificadas. Os cidadãos têm o direito de buscar fontes de informação diversificadas e independentes de outros cidadãos, especialistas, jornais, revistas, livros, telecomunicações e afins. A quinta seria a autonomia para as associações. Para obter seus vários direitos, até mesmo os necessários para o funcionamento eficaz das instituições políticas democráticas, os cidadãos também têm o direito de formar associações ou organizações relativamente independentes, como também partidos políticos e grupos de interesse. Por fim, a cidadania inclusiva. A nenhum adulto com residência permanente no país e sujeito às suas leis pode ser negado os direitos disponíveis para os outros necessários às 5 instituições políticas anteriormente listadas. Uma dúvida dos alunos foi se podem ser considerados democráticos países que têm poder suficiente e usam esse poder para interferir em outras sociedades democráticas. A resposta é sim, porque estamos falando de países democráticos e não de mundos justos. Teoricamente, um povo pode decidir democraticamente explorar outro povo com menor poder militar. Na prática, não é isso que ocorre diretamente, mas o resultado é o mesmo. Os Estados Unidos, por exemplo, têm muito poder econômico e militar, e a expectativa do povo americano por um padrão de vida sempre melhor induz o seu governo a fazer tudo o que pode para aumentar o próprio PIB, inclusive intervir em outros países. Na década de 1960, os candidatos à presidência não incluíram na sua plataforma de campanha que pretendiam promover ditaduras na América Latina. Depois de eleitos, também não fizeram pesquisa de opinião para saber se a maioria dos americanos seria favorável a isso. Se tivesse sido feita uma pergunta ao povo americano semelhante a: o que vocês preferem? Um crescimento de 30% no nosso PIB nos próximos 10 anos, com ditaduras na América Latina, ou um crescimento de 25% sem nossa participação na promoção do autoritarismo no mundo? Eu acredito que a maioria escolheria o crescimento menor, mas a democracia representativa não é uma democracia direta e nenhuma pergunta desse tipo foi feita. Quais condições subjacentes favorecem a democracia? Após examinar a história de vários países e perceber que em alguns a democracia prosperou e em outros nunca existiu ou foi rapidamente substituída por regimes autoritários, Robert Dahl identificou 3 condições que pareciam estar presentes em todas as sociedades que se democratizaram e considerou que seriam condições essenciais para a existência da democracia. As condições foram: 1. Controle dos militares e da polícia por funcionários eleitos. 2. Cultura política e convicções democráticas. 3. Nenhum controle estrangeiro hostil à democracia. Será que estas 3 condições essenciais estão presentes no Brasil? Eu considero que não temos plenamente essas 3 condições necessárias, mas a situação também não é tão dramática. O que se espera das Forças Armadas é que defendam o país de inimigos externos e não que fiquem escolhendo inimigos internos. Internamente, os conflitos devem ser resolvidos pelos processos democráticos, mas quanto à primeira condição apontada por Dahl, quanto ao controle dos militares por políticos eleitos, os militares brasileiros não estão totalmente sob controle civil. Basta lembrar do tweet do general Vilas Boas ameaçando agir se Lula fosse libertado. Não há apoio da maioria da população a um golpe militar, mas se os militares se limitassem ao seu papel na sociedade democrática, ameaças de intervenção no processo político nunca seriam feitas. Quanto à cultura política e convicções democráticas, o apoio à democracia no Brasil, medido em questionários como o do America's Barometer, não estão distantes da média mundial. Quanto a controle estrangeiro hostil à democracia, é bem plausível que ocorra interferência nos processos políticos internos brasileiros.
Daqui a 50 anos, poucas pessoas se surpreenderão se forem divulgados documentos oficiais relatando a participação dos Estados Unidos no impeachment da Dilma, provavelmente devido ao pré-sal. E não há por que ficar demonizando os Estados Unidos. Outros países podem ter interferido em processos internos nossos, mas não serem democráticos o bastante para divulgar os documentos algumas décadas após os eventos. Apesar disso, claramente, não há nenhuma potência estrangeira tentando destruir a democracia eleitoral brasileira. As duas condições que Dow aponta como favoráveis existem plenamente no Brasil. Não temos guerras tribais ou religiosas e o regime econômico é capitalista. Várias etnias estão na origem do povo brasileiro, mas com exceção de alguns povos indígenas, estão todos aculturados. As diferenças culturais são muito pequenas, todos falam a mesma língua e as diferenças regionais são mínimas. Qualquer brasileiro consegue, por exemplo, entender o que qualquer outro brasileiro fala. Quando Robert Dow fala em diferenças culturais, ele se refere a diferenças que possam levar a guerras tribais ou religiosas. No Brasil, ocorrem episódios de quebra de imagens católicas por evangélicos e de invasão por cristãos de locais onde se pratica religiões de matriz africana. Mas estamos muito longe de guerra civil devido a diferenças culturais como essas. Algumas pessoas acham decepcionante que Robert Dow aponte a diversidade cultural como ameaça à democracia. Concordo totalmente que é decepcionante, mas temos que nos decepcionar com o mundo e não com Robert Dow. Ele apenas expõe as conclusões a que chegou, observando a história política de dezenas de países. O Holocausto, Guerra dos Balcãs e o genocídio em Ruanda são exemplos do que a intolerância cultural pode causar. Quanto à segunda condição apontada como favorável à democracia, a economia de mercado, é inquestionável que o Brasil é um país capitalista. Por que a economia de mercado favorece a democracia? E por que a economia de mercado prejudica a democracia? Alguns alunos perguntaram: como explicar que um regime de exploração como o capitalismo, que tende a gerar desigualdade, pode estar associado à democracia? Robert Dow romantizava a relação entre capitalismo e democracia? Ele não via que o capitalismo é antagônico a uma democracia plena? A resposta é que Dow não romantizava o capitalismo. Ele não usava termos marxistas como antagonismo de classes ou extração de mais-valia, mas reconhecia a existência de um conflito crônico entre democracia e capitalismo. A maior parte da população tem renda abaixo da média nacional. A democracia é um regime político que tende a realizar a vontade da maioria. Logo, é de se esperar que decisões democráticas sejam favoráveis a uma maior distribuição de renda do que é existente em países capitalistas. Por isso, para os grandes capitalistas, o ideal seria controlar políticas sem democracia, mas reprimir custa muito caro, então eles aceitam a democracia. Segundo Robert Dow, o mercado é eficiente na produção de bens e serviços, o desenvolvimento econômico produz excedente que, se distribuído, reduz a pobreza, e uma economia moderna necessita de mão de obra instruída. Pessoas instruídas e não pobres são melhor preparadas para pressionar o sistema político por políticas que lhes sejam favoráveis. Essas pessoas, que constituem a classe média, são favoráveis à democracia porque têm mais chances de sucesso em suas demandas. Assim, a democracia leva à regulamentação do mercado, o que reduz os efeitos negativos. Mas, mesmo com regulamentação, a economia de mercado produz desigualdades econômicas entre os agentes, que é prejudicial à democracia. O antagonismo de classes está sempre presente. Os empresários estão sempre pressionando os políticos para que os gastos do Estado não aumentem e os trabalhadores estão sempre fazendo pressão contrária, embora de forma muito menos organizada. É preciso notar que, ao longo do livro, especialmente nos capítulos 13 e 14, Dow se refere principalmente à economia de mercado e não ao capitalismo. Nós podemos até pensar em uma economia de mercado não capitalista, como seria, por exemplo, uma sociedade com economia organizada em cooperativas. Cooperativas que fossem autônomas, no lugar de empresas privadas, sem planejamento central, sem um governo municipal, estadual, nacional controlando toda a economia nacional, em que cada cooperativa teria liberdade para escolher o que produzir e em qual quantidade produzir. Eu desconheço uma sociedade que tenha economia organizada predominantemente dessa forma e tenho minhas dúvidas se um regime econômico como esse algum dia será viável. Mas, em princípio, é possível pensar em economia de mercado não capitalista
porque numa cooperativa os trabalhadores são proprietários dos meios de produção. Então, voltando ao mundo real observado por Dow, o que favorece a democracia é a economia de mercado, apesar dela ser capitalista. O capitalismo gera desigualdade econômica que resulta em desigualdade política, mas a concentração de poder tende a ser ainda maior numa economia planificada por um governo central. No final das contas, as instituições que Dow identificou como sendo necessárias para a democracia em uma sociedade constituída por milhões de pessoas só foram encontradas até hoje em sociedades com economia de mercado. A oposição entre socialismo e democracia também não é opinião de Robert Dow, é constatação. Não há exemplo histórico de país que se considerasse socialista e tivesse eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, liberdade de associação e as demais instituições que Dow identificou como necessárias em uma democracia. Marx, no Manifesto do Partido Comunista, dizia que uma ditadura do proletariado seria mais democrática do que a democracia burguesa. A linha de raciocínio dos marxistas, que, como Lenin, conseguiram implementar um regime chamado de socialismo, é mais ou menos a seguinte. Uma sociedade capitalista tem basicamente duas classes antagônicas, proletariado e burguesia. Quando dizemos antagônicas, queremos dizer que são inconciliáveis, sem possibilidade de encontrar um meio termo satisfatório em negociações ou barganhas políticas. Para a vida de uma classe melhorar, é preciso piorar a vida de outra classe. É bom que haja liberdade de expressão e de associação entre os trabalhadores para que possam discutir livremente sobre a melhor forma de transformar a sociedade capitalista em socialista. Mas os capitalistas têm grande poder econômico e podem usar esse poder para financiar propagandas que enganem os trabalhadores. Líderes religiosos, jornalistas e até cientistas sociais seriam direta ou indiretamente pagos para alimentar uma ideologia que induziria os trabalhadores a votarem candidatos que, na verdade, defenderia os interesses dos capitalistas. Um partido político, o Partido Comunista, deveria representar os trabalhadores e ser internamente democrático. Mas para garantir a vitória do proletariado, os capitalistas e seus defensores não deveriam ter direito de se expressar e de se organizar livremente. Então, teoricamente, a ditadura do proletariado seria um regime político altamente democrático para uma classe, o proletariado, e opressora de outra, a burguesia. Na prática, o que ocorreu foi um fenômeno que é um velho conhecido da ciência política. Lembra de Maquiavel? Quem está no poder quer se manter no poder e aumentar o seu poder. E uma forma de conseguir isso é acusar seus adversários políticos de serem burgueses. Então, o que deveria ser uma ditadura do proletariado sobre a burguesia se transforma numa ditadura de alguns dirigentes políticos sobre todos os que lhe fizerem oposição, sejam eles proletários ou burgueses. É possível uma sociedade socialista ser democrática? Não sei. Não temos exemplos históricos disso. Mas os socialismos reais foram orientados pela teoria da necessidade da ditadura do proletariado. A única forma de encontrar compatibilidade entre democracia e os exemplos históricos de socialismo é mudando a definição de democracia. Mas eu, pessoalmente, não considero prudente dispensar qualquer uma das 6 instituições apontadas por Robert Dow como necessárias para a democracia em sociedades complexas. Então, para ser possível democracia no socialismo, o regime político não pode ser uma ditadura do proletariado.